Expert Nauta. Olá mais uma vez, Bruno Monteiro aqui, e na aula de hoje nós vamos falar sobre precificação. Esse assunto é do interesse da maioria dos empresários. Estou cobrando certo, estou cobrando errado, poderia cobrar mais, poderia cobrar menos, e a gente vai tentar ao longo desse vídeo desmistificar tudo aquilo que está por trás de um preço correto. Preço é algo importantíssimo em qualquer negócio. Fazendo o preço certo, você tem a certeza de que a sua empresa terá saúde financeira. Precificando equivocadamente, você pode até estar vendendo bem, mas depois você se repara por números que não fecham. Apesar da empresa estar vendendo, você não consegue ver o lucro. Com certeza é um sinal de uma precificação errada. E vamos te ensinar a não cair em armadilhas, onde você acredita que está ganhando uma coisa, mas quando você vai ver, não é bem isso. Vem com a gente! A primeira coisa que a gente precisa saber antes de qualquer estratégia de precificação é entender que a empresa é uma coisa e eu, como dono, sou outra. Um erro muito comum que eu vejo a maioria dos empresários adotarem é misturar as contas pessoais com as contas corporativas, misturando pessoa física e pessoa jurídica. Às vezes eu encontro com algum empresário e pergunto: e você faz uma retirada de quanto na empresa por mês? Ele não sabe responder. Ele não faz a mínima ideia de quanto ele retira e nem de qual o mínimo que ele precisa para conseguir custear o seu padrão de vida. Nesse ciclo, eu vejo muitas empresas quebrarem. São 20 anos atuando no mercado e já vi várias empresas onde o dono possuía mais do que a empresa lhe proporcionava ter. Nessa espiral de misturas entre pessoa jurídica e pessoa física, contas correntes, nós vemos uma empresa que acaba quebrando. O dinheiro da empresa é da empresa, não é o seu dinheiro. Se você olhar a conta bancária da empresa e ver um número muito saudável, entenda que esse valor tem compromissos relacionados a clientes, fornecedores, colaboradores, custos fixos e variáveis. Não é o lucro, é simplesmente o fluxo de caixa. Então, a primeira coisa que eu lhe aconselho antes de começarmos a falar de precificação é: se você mistura as contas pessoais com as contas da empresa, pare agora desse comportamento e comece a separar as contas pessoais das contas da empresa e defina um salário para que você retire todo mês. Não importa o lucro ou a venda daquele mês. Se a sua empresa vendeu 20 mil ou se ela vendeu 200 mil, a sua retirada será a mesma. Prolabore e participação de lucros são duas coisas distintas. Defina seu salário, separe as estações, pessoa jurídica e pessoa física, e aí sim precifique corretamente. Agora que você fez o dever de casa e já separou todos os seus custos pessoais dos custos corporativos e já definiu o seu salário e quanto você vai tirar todo mês, faça chuva ou faça sol, vamos tratar dos custos fixos da empresa. Mas Bruno, por que eu preciso saber dos custos fixos da minha empresa para precificar? Bom, você precisa definir o ponto de equilíbrio do seu negócio. E o que é o ponto de equilíbrio? É exatamente o momento onde o faturamento gerado paga todas as despesas fixas da empresa. Quando você descobre o seu custo fixo, você tem como nortear o seu ponto de equilíbrio e a sua margem de lucro desejada, para que aquilo aconteça o mais rápido possível e aí sim a empresa comece a gerar lucro. O que compõe o seu custo fixo? Bom, o seu custo fixo é comportado por os salários, inclusive o seu salário, também é comportado pelo seu aluguel. Mas Bruno, eu trabalho de casa, home office, eu não pago aluguel. Bom, seria muito justo que você pagasse uma fração do seu aluguel. Mesmo você trabalhando de casa, você pode criar um custo que você acredite seja justo por você estar cedendo aquele espaço da sua casa para que você tenha um negócio, que seja 300, 400 reais. Se você paga um aluguel e a casa não é própria, é importante que o seu negócio arque com um pedaço do aluguel e o outro pedaço do aluguel seja arcado por você como pessoa física. Exemplo: se você mora num apartamento de 80 metros quadrados e hoje a sua sala que você utiliza para trabalhar ocupa 8 metros quadrados, seria muito interessante que, no mínimo, o seu negócio pagasse 10% do aluguel. Faz sentido para você? A mesma coisa se aplica à internet, telefonia, e seja você
Um empresário que trabalha de casa ou tem uma empresa num ponto fixo, também é importante que a internet seja rateada, se ela for no seu domicílio, ou que ela seja totalmente custeada, se ela for de um ponto fixo. Quando você somar esses custos, você terá o seu custo fixo. É esse custo fixo que vai te dar o norte para você saber o mínimo que você precisa vender para que a empresa feche no azul. Então agora a gente vai fazer um exemplo real, baseando-se numa estrutura em que você trabalha de home office no escritório e atende os seus clientes de lá. Vamos comigo. Supomos que a sua casa ainda não seja uma casa própria, ou que você descobriu financeiramente que não vale a pena adquirir uma casa e resolveu alugá-la. Ok. E o aluguel que você paga hoje no seu imóvel é de R$2.000, incluindo o condomínio. Esse é o seu aluguel. Vamos avançar e a média de energia elétrica que você consome é de R$500. Você também tem uma conta d'água que vem todo mês e gira em torno de R$100. Você tem uma internet em que você usa a grande maioria dela para o trabalho. Mas vamos colocar que você paga hoje R$200 de internet. Você também tem softwares que você adquiriu, como o Canvas Pro ou qualquer outro aplicativo, para facilitar o seu trabalho, ou até mesmo um e-commerce online. Então você gasta com seus softwares em torno de R$150 por mês. O contador, que cuida da sua contabilidade, emite suas notas e emite suas guias, cobra para você meio salário mínimo. Hoje estamos falando de algo em torno de R$700. E você, que já separou os custos pessoais dos custos de pessoa jurídica, definiu que precisa tirar um salário mínimo de R$3.000. R$3.000 será o seu salário. Muito bem. Entendemos que os custos que cabem totalmente para o negócio são salário, contador e software. Os demais custos serão rateados porque o local onde você trabalha é o mesmo local onde você vive. A internet, como você utiliza ela o tempo todo para trabalhar, você vai custear 50% dela. Então, na internet, vamos custear 50%. Na água, você quase não utiliza, você resolveu custear 20%. Você vai custear 20% da água. Já a luz, como você trabalha com os computadores, monitor e o ar-condicionado ligado o dia inteiro, você resolveu custear 50%. Então 50% da energia elétrica também está com você. E a sala que você utiliza compreende uma fração de 25% do seu imóvel. Então vamos custear 25% do aluguel. Nesse cenário, como fica meu custo fixo? 25% de 2.000 dá R$500, 50% de 500 dá 250, 20% de 100 dá R$20, 50% de 200 dá R$100. Então vamos somar. Temos R$870 de rateio e 3.850 de custo direto. Meu custo fixo total fica 4.720. 4.720. Esse é o meu custo fixo. Eu preciso gerar essa receita para que eu consiga custear a minha empresa. Já tenho o meu norte, já tenho o meu custo fixo. Esse aqui é o meu norte.
é ele que eu vou perseguir. Lembrando que 4.720 não é o que você tem que gerar de venda, porque você não lucra tudo que você vende, mas o lucro bruto do seu resultado de venda tem que ser 4.720 para que a sua empresa possa atingir o ponto de equilíbrio. Já que a gente separou a sua empresa da eu-presa e já definimos o nosso custo fixo, agora a gente vai ter um norte muito mais claro para conseguirmos estabelecer metas. Mas Bruno, a aula não é sobre precificação? Tudo tem a ver. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Então, quando você entende o seu custo fixo, agora você pode trabalhar com metas. No começo do mês, você senta na sua cadeira, liga o seu computador e fala, vamos ver o que vai dar esse mês. Ou você não abre a sua loja e fala para a sua equipe, galera, vamos trabalhar e vamos produzir. Você precisa motivar o seu time, os seus funcionários, os seus colaboradores ou a si mesmo com uma meta a perseguir, um objetivo a ser alcançado. Então, eu recomendo que a partir do momento que você define o seu custo fixo, você divida ele pela média de dias úteis. Geralmente, um mês tem 20 dias úteis. Então, vamos passar para a próxima folha e vamos trabalhar com o nosso custo fixo dividido por 20, que eu preciso ter no mínimo para manter o meu negócio de pé R$ 4.720, baseando-se no nosso exemplo anterior. Se eu pego esse número e divido por 20, se eu pego esse número e divido pelo número de dias úteis, que em média tem 20 dias, eu tenho um resultado de R$ 236. R$ 236. É isso que eu preciso buscar todo dia. Eu vou acordar, trabalhar, falar para o meu time. Nós precisamos alcançar esse número por dia. Esse norte é muito importante, porque se um dia você não bater a meta, no dia seguinte você sabe que tem que correr o dobro para compensar o dia anterior. E se naquele dia você superou a meta, no dia seguinte você já tem uma tendência a fechar o seu mês com lucro. Mas Bruno, você não disse que o lucro vem quando a gente consegue pagar os custos fixos? Sim, o lucro vem exatamente quando você consegue pagar todo o seu custo fixo. Existe uma diferença entre lucro bruto e lucro líquido. O lucro bruto, ele é oriundo de cada venda, de cada negócio que você faz. O lucro líquido, ele é oriundo de todos os custos quitados, tanto os fixos quanto os variáveis. E aí sim, o resultado final é o seu lucro líquido. E é dali que você vai ver o crescimento do seu negócio. Então, se eu tenho R$ 236 para buscar por dia, e eu defini que eu trabalho com uma média de 40% de markup, se R$ 236 precisa ser o meu lucro bruto, então os R$ 236 precisam representar 40% da minha venda. Logo, se R$ 236 representam 40%, 100% seria 236 dividido por 40 vezes 100. Eu preciso vender R$ 590 por dia. Esse número mágico vai pagar os meus custos fixos. Bruna, não entendi direito. Você pode repetir, por favor, da onde você tirou esse R$ 590? Claro. No cenário que nós desenhamos aqui, nosso custo direto e nosso custo rateado gera 4.720. Eu preciso ter essa grana. Se eu não tiver essa grana, minha empresa vai fechar no vermelho. Para eu conseguir esses 4.720, eu resolvi dividi-lo pelo número de dias úteis médios que tem um mês, 20 dias. Logo, cheguei no número de R$ 236. Mas R$ 236 não é o que eu preciso vender, é o que precisa sobrar das vendas. Então, se eu trabalho com um markup médio de 40%, markup, margem de 40%, então esses R$ 236 representam 40%. 236 dividido por 40 vezes 100, eu tenho 590. Se eu pegar 590 e multiplicar por 40%, eu vou achar os 236. Onde os outros 60%, esses
são os meus custos variáveis, são os meus custos para os meus fornecedores ou os meus custos de produção. Então, no cenário de R$ 590, R$ 354 é o que eu pago ao meu fornecedor. Eu pergunto a você, você já, em algum momento, traçou a meta de venda do seu mês? Você sabe o quanto que você tem que vender para que o seu negócio feche no azul? Para que você consiga tirar o teu salário e pagar as suas contas, para que a empresa consiga gerar caixa positivo e tenha condições de se subsidiar e de investir e de crescer e de suportar situações que estão fora do nosso controle, como a pandemia, a alta do dólar, a inflação. Se você não fez isso, o melhor momento que você tem para fazer é agora. Para e começa. Nunca é tarde demais para acertar uma coisa está sendo feito errado. Tenha essa consciência e bota a mão na massa. Vamos continuar com a nossa estratégia de precificação. Essa aula tá dando o que falar. Bom, se você não gosta muito de matemática, não tem para onde correr. Resolveu ser empresário, tem que fazer conta. O 590 foi definido como a nossa meta de venda diária. E com essa venda, com um markup de 40%, eu vou conseguir bancar o meu custo fixo. Mas aí você fala, pô, Bruno, mas eu não trabalho com 40%, trabalho com 50%, com 60%. Excelente. Nesse cenário, você vai atingir o seu ponto fixo antes. Se você vende 590 por dia, mas consegue trabalhar com markup maior do que 40%, obviamente você vai atingir os 4.720 antes do final do mês. Ou se você tem vendido mais do que 590 todos os dias. Num cenário onde você vende mais do que o seu custo fixo e você alcança os custos da sua empresa no 15º dia útil, é nesse dia que você bate o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, também chamado de break-even, é quando você consegue pagar todos os seus custos fixos. O ponto de equilíbrio é exatamente o dia em que essa marca é atingida. Então, no cenário onde você não tem um markup de 40%, ou um cenário onde você venda R$ 900 por dia e não 590, vamos trabalhar com esse cenário. Todo dia você vende R$ 700. Todo dia a minha empresa vende, em média, R$ 700. E eu sigo trabalhando com markup de 40%. Logo, eu terei 70, 140, 280 reais de lucro bruto ou margem de contribuição todos os dias. Se eu pego os 4.720, que é o meu custo fixo, e divido por 280, que tem sido o meu lucro bruto diário, eu tenho o número de dias para atingir o ponto de equilíbrio. Nesse caso, no 17º dia, eu atinjo o meu ponto de equilíbrio. Se esse mês tem 20 dias, eu pego os últimos 3 dias do mês e faço promoção. É por isso que você vê um monte de fornecedor fazendo campanha no final do mês, por 2 motivos. Ou ele tem uma meta para bater, assim como você vai ter agora, e ele não conseguiu bater aquela meta, então ele está correndo atrás para alcançar aquela meta e sim atingir o ponto de equilíbrio, ou ele já bateu o ponto de equilíbrio, os custos fixos do negócio dele estão todos garantidos e ele pode, nesse momento, abrir mão da margem e fazer alguma promoção. Então, nesse final de mês que você atingiu o seu ponto de equilíbrio, você pode dizer para o cliente que não precisa mais praticar
ou os 40% de margem de lucro, e você pode falar para o seu cliente que vai fazer uma promoção de 10% ou de 15%, abrindo mão de um pedaço da sua margem, mas com garantia de que não vai afetar a liquidez do seu negócio, porque você já atingiu o seu custo fixo. Uma outra estratégia que eu aprendi com o meu gerente de marketing, Rodrigo, é upselling. É você fazer um acréscimo na venda todo dia. Naquele cenário onde a gente vende R$700 por dia, com um markup de 40%, gerando um lucro bruto de 280, eu resolvo trabalhar um upselling no meu cliente. Eu tento vender algo a mais para ele. Eu tento acrescer na venda pelo menos R$50. Se eu consigo fazer esse upselling de R$50 em cada venda, eu terei no final do mês, vezes 20, um resultado a mais de R$1.000. Esses R$1.000 a mais, trabalhando também na margem dos 40%, vão me gerar R$400 de lucro. Eu aumentei a venda da minha empresa simplesmente me focando no upselling de cada venda. Cada venda eu resolvi acrescentar um golinho. E esse golinho, no final do mês, enche uma garrafa. Sobrou R$1.000 ou gerou R$1.000 de venda, que, mantendo-se uma markup de 40%, geraria R$400 de lucro bruto. Voltando lá para o nosso custo fixo, esse upselling de R$50 todo dia que eu resolvi trabalhar com os meus clientes, pagou a minha internet, que custa 100, a minha água, que custa 20, a minha luz, que custa 250, ainda sobrou um golinho para ajudar no aluguel. Simplesmente porque eu cresci R$50 por venda. Quem é mestre em fazer o upselling? McDonald's. Você vai lá no caixa ou vai no terminal de autoatendimento, fala que vai comprar uma batata, ele pergunta: você não gostaria de trocar a batata pela batata grande por mais R$1? E aí você pensa, o que é R$1? Aumenta a batata. Não, mas você também pode aumentar ela numa da bandeja com bacon e cheddar por mais R$2,50. A estratégia de upselling ela é baseada num acréscimo pequeno. Então, quando eu digo de R$50, eu não falo R$50 em cima de 700. Mas, por exemplo, uma venda de R$100, você pode fazer um upselling de 10, de R$20. Mas muito dificilmente você vai pegar uma venda de R$100 e fazer um upselling de R$50 totalmente naquela venda. É algo que o cliente sente que vale a pena. Pense nessa estratégia, acrescente um pouco a mais em cada venda sua e veja o resultado melhorar no final do mês. Brunão, aprendi tudo que você ensinou, coloquei na prática, defini custo fixo, defini minha meta diária, defini minha meta mensal, apliquei a minha margem e agora eu já sei para onde eu tenho que ir. Meus parabéns! Oh, vem para cá, vem para cá! E agora o que eu faço, Bruno? Esse mês eu arrebentei de venda, sobrou dinheiro pra caraca, eu vou trocar de carro. Não faça isso. Não troque de carro. O dinheiro da empresa é da empresa. O seu dinheiro é o seu dinheiro. Então, se naquele mês a empresa arrebentou, você vendeu pra caraca, aplicou a tática de upselling e arrebentou a boca do balão, guarda aquele dinheiro, aquele caixa excedente, porque você não sabe como vai ser o mês seguinte. E aí, supondo que no mês seguinte você não atingiu as metas, houve uma sazonalidade no mercado, as empresas entraram de férias ou qualquer outra coisa, você tem condições de tirar o seu prolabore, o seu salário, porque mesmo a empresa não atingindo as metas de venda, ela tem caixa para arcar com os seus compromissos e você é um compromisso da empresa, afinal você trabalha nela e você vai poder tirar o seu salário com a tranquilidade e pagar as suas contas pessoais com a alma lavada, sabendo que não vai prejudicar a sua empresa. Dito isso, a gente vai falar a diferença entre preço e valor. Na nossa primeira aula, a gente pediu para que você fizesse um exercício e entendesse
o que o seu cliente valoriza. Porque em cima do valor, você pode precificar um serviço ou um produto acima do markup base que você definiu. Por exemplo, aqui na Grafonauta a gente faz uma estratégia de velocidade. O cliente tem a possibilidade de estender o prazo para que aquele material fique pronto, ele tem um desconto progressivo que chega até a 5%. Mas se ele precisa do trabalho urgentemente para o dia seguinte, a gente produz ele na madrugada e no dia seguinte ele é entregue no seu endereço. Para isso a gente cobra um valor a mais, porque a gente entende que o nosso cliente valoriza a velocidade, ele valoriza a agilidade no processo. Se o seu cliente valoriza algo que você tem como entregar para ele, você pode aumentar a sua margem de lucro, aumentar o seu markup em cima daquilo que é importante para ele. Então, dando o exemplo do iPhone, você sabe que é um aparelho celular que custa muito mais, que tem um preço muito mais elevado do que um similar da Samsung, por exemplo. Por que tem isso? Porque quem tem a Apple ou escolhe adquirir um iPhone percebe valor naquele produto e está disposta a pagar bem mais caro do que outros smartphones com tecnologia similar, porque entende que os serviços que a Apple tem e entrega geram valor e justificam o preço. Quando você entende o que o seu cliente valoriza e entrega para ele exatamente aquilo que ele quer e deixa ele feliz, você pode aumentar o seu markup e, consequentemente, gerar um resultado final melhor para o seu negócio. A tendência da maioria dos empresários é cobrar mais para o que custa mais. Nesse caso, deveria ser justamente o contrário. O seu lucro maior está nas vendas menores. Quanto menor for o ticket, maior deve ser o seu lucro. Bruno, não entendi essa equação. Pode me explicar? Claro. Vamos dar um exemplo de um ticket de um pedido de 100 cartões de visita e que no nosso sistema esses 100 cartões de visita custe R$14. Ok? Se você trabalha com um markup de 40% que nós desenhamos com markup médio, você venderia esse cartão R$ 2,80 de margem, R$ 2,80. E você teria uma venda de R$ 16,80. Evidentemente que você vai ter muito mais trabalho para fazer uma arte, ou para fazer o envio, ou para lidar com o cliente e entender aquilo que ele quer, mesmo que ele tenha a arte pronta. Esses R$ 2,80 não vão pagar essa venda. Então, você precisa trabalhar margens variadas. E eu falo isso muito para cliente que trabalha com tabela fixa. Tabela fixa é perda de dinheiro. Você tem que trabalhar com um markup mínimo. Isso sim. E entender que para vendas de ticket menor, o seu markup vai aumentar consideravelmente. Nesse caso aqui, eu recomendaria que, no mínimo, se um cartão custa R$14, eu iria vendê-lo em torno de 40. Aqui está o trabalho da arte, está o trabalho de fazer o envio, de lidar com o cliente, o imposto, o custo de cartão de maquininha e todos os outros custos que a gente vai falar mais para frente e não foram abordados ainda. Nesse caso aqui, os 40% não cabem, porque é uma venda de ticket baixo. Uma outra coisa que é importantíssimo é, se você trabalha com tabela fixa, você perde a oportunidade de enxergar aquilo que o seu cliente valoriza e, consequentemente, cobrar mais por isso. Existem clientes que valorizam uma consultoria, valorizam você ir lá, bater na porta dele, como nós falamos numa das aulas anteriores, criar um relacionamento, enxergar oportunidades e ajudar ele a melhorar o seu negócio. Quanto tempo você investiu naquela consultoria? Quanto vale o seu tempo? Quanto vale o seu expertise, o seu know-how? Tudo que você construiu ao longo dos anos que você trabalha nesse segmento. Então, se você tem um cliente que valoriza isso e você entrega isso, por que você vai trabalhar com uma tabela fixa
se o cliente dá valor àquilo ali. Se você é um iPhone, por que está se vendendo como Samsung? Como positivo, você se venda como iPhone. Então, cobre o preço de um iPhone se você é um iPhone. Bruno, tudo que você falou até agora tá lindo demais, eu tô apaixonado, fiquei muito feliz, isso vai me ajudar bastante, mas eu tento vender a minha lona por R$80 o metro quadrado e o concorrente do outro lado da esquina vende a lona por R$20 o metro quadrado. O que eu faço? Eu mato ele? Não, você não mata ele porque você vai ser preso e aí você não vai conseguir gerar o resultado que você quer na cadeia. Sua família está dependendo de você, seus fornecedores estão contando que você pague e você vai estar lá no xilindró. Nesse momento a gente vai falar sobre comparação de preços. O que a gente faz é dito como commodity e até certo ponto eu concordo. Mas por que em um lugar a lona é vendida por 20 e no outro lugar a lona é vendida por 80? Você acredita que todos os clientes vão comprar aqui e nenhum cliente vai comprar aqui? Você acredita que está perdendo negócios porque o seu cliente está comprando somente aqui e não está comprando com você? A comparação de preços é válida, mas o mais importante de tudo é o que falamos anteriormente, a percepção de valor. Bom, você tem um hambúrguer da praça. O hambúrguer da praça, aquele podrão que a gente comia quando era adolescente, estava passando, vinha da igreja, vinha do baile, a gente parava com aquela larica e comia aquele podrão. Eu lembro quando eu era office boy no centro do Rio de Janeiro, com os meus 17 anos, e eu parava na central e comia, a gente chamava de Mac Pombo, porque tinha pombo para tudo que era lugar na calçada. O Mac Pombo era R$1. Era R$1 um Mac Pombo. Hoje, tenho certeza que você não come hambúrguer nenhum com R$1. Mas, na esquina lá, na pracinha, na carrocinha, com 10 tu come um hambúrguer. Ele vende? Ele vende. Ele vende o hambúrguer dele. No McDonald's, você já não vai morrer nos 10. Você vai morrer lá nos 25. Para comer um hambúrguerzinho maneirinho. Ele vende? Vende ou se vende. No Madeiro, já vai morrer nos 50. Para comer um hambúrguer lá no Madeiro. Madeiro. Vende? Vende. Vende sim, senhor. Estamos falando do mesmo produto. Hambúrguer, hambúrguer, hambúrguer. Carrocinha, McDonald's, Madeiro. Mas não estamos falando do mesmo preço. Banner, banner. Lona, lona. Como você consegue justificar esse preço contra esse preço? Você precisa mostrar para o cliente que o seu produto não é o mesmo do concorrente. Você vai fazer isso através de vídeo, vai mostrar todo o processo, todo o trabalho que isso dá, vai falar da trama do seu banner, vai pegar informações técnicas com o seu fornecedor, seja com a gente, seja com quem você compra a lona, seja com a fábrica. Você vai mostrar um colaborador ou você mesmo pegando o estilete, refilando. Bruno, eu terceirizo. Pede para a gráfica te mandar um vídeo, pede para a gente mandar um vídeo para você. Aquela estratégia que nós já tínhamos falado de criação de conteúdo. Gere valor, faça o cliente perceber que o seu hambúrguer não é o hambúrguer da praça, que o seu banner, que a sua lona, não é a lona de R$20. Olha da tecnologia da impressão, mostra como o processo da lona é embalado. Você já percebeu quantos vídeos de unboxing rola na internet? Se você percebeu isso, entende que as pessoas dão valor até como um produto é embalado. Então você pode pegar aquele banner, embalar de uma forma melhor, você pode estar colocando, agregando valor e justificando aquele preço. E aí sim, o seu cliente vai entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa e vai pagar o valor que você estipulou, tendo a consciência de que ele está recebendo um serviço diferente. Se você não faz isso, você cai no abismo da guerra de preço, onde a única pessoa que sai ganhando é o cliente. E o que acontece com os negócios? Fecham.
Nessa briga de quem vende por menos, o cliente é beneficiado. Você não atinge o ponto de equilíbrio. Você não consegue custear as suas despesas fixas. Você começa a ter problemas financeiros. Você perde tesão de empreender, de tocar o seu negócio. Você começa a procurar trabalhar para os outros. Você fecha. Ou o seu concorrente fecha. E o cliente perde um excelente fornecedor, que era você, que resolveu entrar na briga de preços e não conseguiu sustentar o seu negócio. Preço é muito importante, mas você tem que saber até onde você pode chegar. Se você tem um limite que você traçou identificando o seu ponto fixo, não importa se o seu concorrente está vendendo um cartão de visita a R$10 o milheiro. Você sabe que é impossível chegar naquele número com os custos que você tem. Se é impossível chegar naquele número com os custos que eu tenho, o que eu preciso fazer, Bruno? Eu preciso sustentar o meu preço. Para eu sustentar o meu preço, eu preciso mostrar o valor daquilo que eu vendo. Fica de olho na concorrência, mas se preocupe realmente com você. Se você simplesmente imitar os seus concorrentes, você vai quebrar. Ainda nesse gancho, tem cliente que não tem para onde correr. Ele valoriza apenas preço e nada mais. Então, por mais que você mostre todo o seu processo e queira gerar valor no produto, ele não valoriza nenhuma outra coisa que não seja preço. Nesse tipo de cliente, cabe uma análise. Você tem que pegar a sua lupinha e identificar se vale a pena atender. Agora, ainda nessa ótica, tem cliente que não tem para onde correr. Ele só quer saber de preço. E aí, quando você encontra esse cliente que não quer nada mais além de preço, a única coisa que ele valoriza é preço, cabe a você, meu bom amigo, minha boa amiga, ser humano inteligente, fazer uma análise da situação. Às vezes vale a pena sim abrir mão da sua margem, ceder e conceder aquele preço que o cliente quer, se aquela venda for recorrente, for uma venda que não vai dar dor de cabeça para você, que é um pedido fácil de produzir e é um dinheirinho que vai pingar todo mês na sua conta. Nesse sentido, acho que vale a pena você trazer esse trabalho para dentro. Até porque, apesar desse cliente estar fazendo um trabalho com uma margem de lucro apertada, ele pode sim, no desenvolvimento do seu relacionamento com ele, a geração de confiança, pedir outros serviços. E nesses outros serviços, você pode agregar valor. Vou dar um exemplo. Temos um revendedor que atende uma empresa de venda de ovos. E ele faz mensalmente com a gente uma boa quantidade de uma filipeta que se coloca dentro da cartela de ovo. É um trabalho bem simples, com uma margem de lucro muito apertada. Mas, esporadicamente, essa empresa pode pedir que adesive os carros de entrega dos ovos. Nesse momento, você tem acesso a uma margem de lucro maior, baseando-se no relacionamento que você criou com esse cliente. Essa questão de trazer ou não um cliente que apertou a margem, que trouxe o preço muito para baixo, vai apenas e exclusivamente de você. Eu acho válido quando é um volume alto de serviço recorrente. Uma venda que nunca mais vai acontecer, vale a pena você analisar a situação antes de embarcar nessa. Trabalhando ainda na escuta ativa, entendendo de verdade aquilo que seu cliente valoriza, se o seu cliente realmente só valoriza preço, mas exige de você toda a assistência de tempo, de consultoria e de energia, provavelmente é um cliente problemático. É um cliente que vai exigir muito de você e vai dar pouco de retorno. Você até vai aceitar e em algum momento, quando a situação melhorar e aparecer um cliente com uma margem de lucro melhor, ou que exija menos, ou que pague aquilo pelo que exige, você vai descartar o cliente. Então é muito bom contratar, adquirir cliente, mas também tem que ter inteligência para demitir cliente.
Ainda nesse assunto de precificação, eu vou comentar um erro que eu vejo um monte de empresário praticando e eu não quero que você cometa esse mesmo erro. Pega esse gancho comigo. É muito comum um cliente fazer uma abordagem pelo WhatsApp, perguntando o preço de determinado serviço. Quanto custa o produto ou o serviço X? O que a gente vê de mais comum é a resposta sendo o produto ou serviço de preço mais baixo. Isso está completamente errado. Mas Bruno, eu posso assustar meu cliente, ele pode achar que eu estou cobrando um produto mais caro. Eu vou dar um exemplo para você. O cliente chega no Zap e pergunta quanto que é o cartão de visita. E a resposta mais comum é: o milheiro de cartão de visita é 70, 80 reais. Nesse momento, você não está praticando a escuta ativa que nós já conversamos nas aulas anteriores. Você não está acompanhando o seu cliente, você só está simplesmente dando a informação. Você nem agregou valor no seu produto. Você simplesmente disse que 1000 cartões de visita custa tanto e já começou com o produto mais baixo. A técnica de ancoragem consiste em você dar contraste no preço para o cliente. Se você já passou o preço mais baixo para ele e por algum motivo ele quer um produto melhor, um cartão de visita melhor, quando você passar o preço do produto maior, ele vai achar que é mais caro do que é na verdade. A estratégia correta seria, sempre que um cliente lhe pedir um valor de algum determinado produto, você passar o melhor produto que você tem, as especificações daquele serviço. Ainda nesse exemplo aqui, o cliente pediu 1000 cartões de visita e eu vou falar para ele: olha, 1000 cartões de visita produzido num cartão superior com 300 gramas de alta rigidez, com papel certificado, impressão offset colorida dos dois lados, acabamento de laminação fosca com hipermeabilização dos dois lados, verniz localizado, hot stamp ou seja lá o que for, custa R$ 297. Daqui em diante, você vai seguir com a sua negociação com o cliente. Muito obrigado. Se você quiser, temos opções com valores mais em conta. Por favor, tem um cartão de visita mais barato? Ok, aí você vai apresentar para ele os outros valores. Quando você fizer isso, o valor de ancoragem foi o primeiro que você passou, foi o mais alto. Então, o próximo valor vai aparecer para ele, indubitavelmente, menor. Se você fizer o contrário, você vai gerar um impacto negativo. E o valor superior vai parecer mais caro do que é, evitando assim você fechar uma boa venda. Tem que entender se o cartão de visita faz sentido para o seu cliente. Se o seu cliente é um advogado, se o seu cliente é um cirurgião plástico e faz cirurgias de 20, 30, 40 mil reais, evidente que ele vai querer um cartão de visita da mais alta qualidade, com hot stamp, com verniz localizado, que transmita toda a seriedade e qualidade do serviço que ele presta. Agora, se o seu cliente é um borracheiro na esquina que troca o pneu de alguém que furou naquele momento, com certeza esse cartão é mais do que ele precisa. Ele vai optar por uma opção mais barata. É preciso trabalhar com a escuta ativa e trabalhar na negociação do preço, mas sempre passando o melhor produto e o melhor preço na primeira opção para o seu cliente. Bruno, entendi. Mas quando eu sento com o meu cliente para negociar, eu não consigo fazer nada disso do que você falou. Bom, existem vários livros aí falando sobre técnicas de negociação. Tem ótimos livros. Mas eu vou dar 2 dicas para você básicas na hora da negociação. Se você vai sentar com o seu cliente, vai falar com ele no telefone, vai ser no WhatsApp, vai ser por onde for, a primeira coisa que você precisa aprender é: nunca grava. Para tudo aí e repete comigo. Nunca darei meu melhor preço de primeira. O seu melhor preço é uma carta na sua manga. O seu melhor preço é um as. O seu melhor preço tem que estar com você. Se você passa o melhor preço de primeira, você não tem margem para desconto. E a gente sabe muito bem que o cliente adora um bom desconto. Você tem que guardar o melhor preço para uma negociação. Então, se você dá para o seu cliente o melhor preço de primeira e ele fala: mas dá para fazer por tanto? Você já não tem mais margem para cair.
porque você já trabalhou com a tua margem limite. Ainda trabalhando nos nossos exemplos, se você entende que o teu markup tem que ser 40%, você vai passar o primeiro preço com 60%, para que você tenha um pouco de margem para cair e chegar num valor que o cliente entenda como aceitável. A segunda dica é, sempre que abrir uma concessão, pedir algo em troca. É o famoso toma lá da cá. Geralmente, os clientes falam, pô, daria para fazer por tanto? E o que eu vejo é a resposta ser, deixa eu ver aqui, sim, dá sim. Isso é uma grande perda de oportunidade. Se o cliente pede para você, olha, você consegue fazer por tanto? Diz, claro, eu consigo. Você consegue pagar à vista? Consegue fechar ainda hoje? Se você fechar hoje, eu consigo fazer por tanto. Se você pagar à vista e fechar hoje esse pedido, eu consigo chegar nesse preço. Você precisa conceder aquilo que ele pediu, se for viável, mas pedindo alguma coisa em troca. Ele vai entender naturalmente que precisa gerar essa reciprocidade, que para ele ter aquilo que ele quer, ele tem que ceder alguma coisa. É uma lei natural de negociação, mas que na hora da prática a gente esquece. Obviamente que negociação cabe uma outra aula, a gente está falando de preço, mas para que você consiga sustentar o seu preço ou atender a margem de lucro que você deseja, você precisa entender um pouco de negociação. Nessa relação de negociação, de preço, a gente sabe que tudo se baseia na venda. E no decorrer desse treinamento, nos vídeos que você já assistiu e nos que a gente ainda vai gravar, o que você percebe que é um assunto repetitivo, constante aqui, é sobre o relacionamento, que é com o seu cliente, que é peça fundamental na existência e na manutenção do seu negócio. Esse relacionamento que você tem com o seu cliente, que é fundamental para a manutenção do seu negócio, vem, obviamente, através de venda, onde o seu cliente enxerga que está tendo valor naquele serviço, naquele produto que ele está adquirindo com você. E, obviamente, você está tendo seu lucro devido, sua margem de lucro aplicada sobre aquele produto, aquele serviço que você está entregando. Qual é a sensação? Como é bom quando o cliente liga, manda uma mensagem e fala assim, quero mais, repete aquele pedido, faz mais daquele serviço, nem cota, nem procura saber se o preço aumentou ou não, porque conseguiu desenvolver com você ao longo do tempo uma relação de confiança. Isso não tem preço. A venda vem através de relacionamento. Venda, as pessoas dizem que é talento. Não, eu tenho talento para vender. Olha, eu acredito que você tenha seus talentos. Você é uma pessoa carismática, você é uma pessoa que sabe falar, você é uma pessoa que sabe ouvir, uma boa contadora de histórias. Você sim pode ter uma boa afeição, mas os seus talentos te ajudam a vender. Mas vender não é um talento, vender é uma habilidade. E como qualquer outra habilidade, tocar violão, interpretar, soltar de paraquedas, você consegue desenvolver. Então, estude, assim como você está fazendo agora, assistindo esse vídeo, também estuda sobre vendas, estude sobre negociação. Existe um excelente livro, eu gostaria de recomendar para você, de Jeffrey Gitomer, A Bíblia de Vendas. Olha, parece sim um pouco prepotente o título ser A Bíblia de Vendas, eu já tive a oportunidade de ler o livro, realmente ele é algo assim fenomenal. E eu tenho certeza que ali, como em outros conteúdos, você vai encontrar excelentes dicas para conduzir as vendas com o seu cliente. Mas tem um erro que todo mundo pratica e eu quero que você que está assistindo esse conteúdo, não cometa ele. É bônus, hein? Vem comigo. Existe uma falácia dos 100% de lucro. Quanto você está lucrando? Eu estou lucrando 100%. Gente, vamos botar a mão na consciência. 100% é o todo. Se o 100% é o todo, como você está lucrando 100%? Se um produto você vendeu por R$1.000, um serviço que você vendeu por R$1.000, se sua margem é 100%, você teve um custo de 0, porque sobrou R$1.000. E isso, em tese, não existe. Bruno, mas eu criei uma logomarca, eu fiz uma arte, eu fiz um serviço de criação para o cliente e cobrei R$1.000. Parabéns! Porém, você dedicou hora, dedicou tempo, dedicou energia. E pelo menos no ambiente de trabalho,
tempo é dinheiro, porque você se dedicou X horas para executar aquele serviço. E como você é remunerado e definiu aqui no nosso exemplo um salário de R$3.000, baseando-se por essa lógica, você tem um salário de dia e um salário de hora. Então, se você fez X horas de trabalho, X horas vezes o valor da sua hora vai dar um custo X. Fora o consumo elétrico, energia e tal que você teve. Entendendo isso, a gente quebra essa ideia. Existe um lucro de 100%, não existe um lucro de 100%. E a maior parte dos empresários erram na hora de aplicar a margem de lucro. Acham que estão ganhando X, quando na verdade estão ganhando Y. Acha que está pagando o imposto correto, mas está pagando mais do que deve. Acha que está pagando a maquininha de cartão corretamente, mas está pagando errado. Eu vou ensinar você, eu não vejo ninguém ensinando isso por aí não, hein, a precificar corretamente. Vem comigo. Vamos pegar um exemplo aqui onde o nosso serviço custou R$100. E eu desenhei aqui no nosso exemplo que o nosso markup é de 40%. Então, vou acrescentar 40%. Não é isso que todo mundo faz? É isso que todo mundo faz. 100 mais 40%, R$140. Opa, vendi por R$140. E aí, depois que você foi fazendo várias vendas sucessivas, baseando-se nesse markup, você fecha o mês e fala, olha, meu lucro é 40%. Então, se meu lucro é 40% e eu vendi R$10.000, eu, em tese, teria 4.000 de lucro bruto. Concorda comigo? Agora eu vou mostrar o quanto você está errado. Se eu tenho um produto ou serviço que me custa R$100 e eu vendi ele por 140, quando eu calculo meu lucro, eu calculo de cima para baixo. Então, 140 menos 40% não dá R$100. Quanto é 40% de 140? Então, 40% de 140, 56. 140 menos 56, 84. Eu, achando que ao vender 10.000, sobrou 4. Ao vender R$10.000, se eu trabalho dessa forma, como eu estou mostrando aqui para você, o meu markup aqui não foi R$4.000. Eu vou calcular o meu lucro real em cima do 140. Se eu vendi por 140, eu acho que estava ganhando 40%, mas eu descobri agora que não estou ganhando 40%. Então, quanto que eu estou ganhando, Bruno? Eu estou ganhando 28,57%. E não 40%. 28,57%. R$140 menos 28,57%, R$100. Meu custo. Então, se eu vendi 10.000 e trabalhei com essa margenzinha aqui, achando que estava ganhando 40%, mas agora sei que estou ganhando 28,57%, não vai sobrar 4.000, bebê. 7.143 foi o meu custo. 7.143 foi o meu custo. Me sobrou 2.857, longe pra caramba dos R$4.000 que eu achei que estava ganhando. Bruno, não é possível, isso tá errado. Vamos ver se tá errado? 7.143 mais 40%? 7.143 mais 40%. 10.000. 10.000. Não tá errado. É a conta que ninguém te ensinou. E você acha que está lucrando 40, mas quando você vai calcular a sua rentabilidade, você pega o preço de venda, mas quando você vai formar o preço, você pega o preço de custo. Então, Bruno, como eu faço isso certo? Eu vou te ensinar. Se custa para mim R$100 e eu quero lucrar 40%, eu pego que é o inteiro, que é 100%, e diminuo por 0,4, que é os 40%. Terei, então, 0,6. Divido por 0,6. 100 dividido por 0,6, R$166,67. R$166,67. Quanto é o seu preço? R$166,67. Ô Bruno, tá certo isso? Eu vou mostrar para você que tá. Aí, passou, fechou meu mês, vi minha venda. Qual é meu markup? Meu markup é 40%.
Tem certeza disso? Tenho certeza disso. Como eu calculo? Calculo daqui para trás. Agora do preço de venda para o preço de custo. 166,67 menos 40%. R$100. R$100. Quando eu calculo o meu markup de cima para baixo, eu tenho exatamente o meu custo. Onde as pessoas erram, vou te explicar. Elas fazem assim: meu custo é R$100. Eu tenho que pagar a nota, 9% de imposto. Eu tenho que pagar a maquininha de cartão, 2% do cartão. Isso se você não antecipa, porque pode ser muito maior. E eu tenho a minha margem. Minha margem é 30%. Então, eu tenho que pegar os 100 e acrescentar 41%. E fazem essa conta aqui. 100 mais 41%, 141, né? E acha que tá certo. 141. Aí agora vamos por partes. Eu pago o imposto, você paga o imposto sobre o valor que você vende. Então, quanto que é 9% de 141? 12,69. Então aqui é 12,69. Vou pagar o valor da maquininha de cartão? Eu pago sobre 100, eu pago sobre 141. Sobre 141. Então 141 vezes 2%, 2,82. 2,82. Eu tô achando aqui com os meus botões feliz, retumbante, alegre e contente que é 30% do meu markup. Será que é 30% do meu markup? Bom, se é 30% do meu markup, 141 menos 30% seria 42,30. Olha, eu acho que eu ganhei 42,30, porque é 30% de 141. Já dá para ver de cara que isso está errado, sem fazer muito esforço. Olha quanto seria a nossa margem real baseando-se nessa contabilidade. Bom, se meu custo é 100 e eu paguei 12,69 de imposto, que é 9% sobre 141, e paguei 2% para a maquininha de cartão, que é 2% de 141, eu vou somar esse cara, mais esse cara, mais esse cara, e aí vou ver o quanto que sobra. Meu custo total foi R$ 115,51. Pam, pam, pam. R$ 115,51. 141 foi o preço que eu vendi. Então, menos 141, sobrou para nós R$ 25,49. Eita, festa da Goiás, alegria! R$ 25,49. Quanto isso representa dos 141? 18 ponto, arredondando, 18,8%. Você achando que estava ganhando 30, que foi assim que você fez a conta, quando na verdade seu lucro bruto era 18,08%, sobrou para você R$ 25,49. Aí fecha o mês, você tá vendendo pra caraca e não entende o porquê que não sobra dinheiro. Eu não entendo, eu trabalho com 40% de margem, eu tô vendendo pra caraca, era pra estar sobrando dinheiro, eu não sei para onde o dinheiro tá indo. Você tá precificando errado, e é essa aula que vai te salvar e vai fazer você botar teu negócio nos trilhos e vai fazer a tua empresa prosperar e crescer. Qual seria o preço certo? O preço certo seria R$100. Se eu quero ganhar 41, eu vou pegar aquele cálculo que eu ensinei a você. Quem é 100%, menos quem é esse cara aqui, 41. 41, então eu pego 41 menos 1. Pego 0,41 menos 1, eu tenho 0,59 dividido por 0,59. Esse vai ser o cara. Meu preço certo seria R$ 169,49. Aqui eu vou ganhar 30%.
de verdade. Vamos fazer a conta? Vamos fazer a conta. Vou pagar o meu imposto, 9%. 169,49 vezes 9%. R$ 15,25. Então, vou pagar lá o governo R$ 15,25. Vou perder os 2% da maquininha de cartão. 169,49 vezes 2%. R$ 3,39. R$ 3,39. Sei que meu custo é 100. Quanto que sobrou? 100 mais 15,25 mais 3,39, 118,64. Custo, imposto, máquina. Se tivesse no seu caso comissão de vendedor, comissão de representante, você ia acrescentando aqui, beleza? No nosso caso não tem. Então, vou pegar o resultado e vou subtrair do valor que eu vendi, menos 169,49. Sobrou 50,85. Mas será que isso é 30% disso? Vamos descobrir. 169,49 vezes 30%. E é desse jeito você vai garantir que quando fechar o seu mês e você vendeu lá R$20 mil e você tem uma margem de 40% de verdade sobre lucro bruto, 40% de 20 mil, que daria R$8 mil. Eu quero que você preste atenção em tudo que a gente entregou até agora para você. A gente já falou sobre análise de clientes, já falamos sobre percepção de valor, já falamos sobre agregar valor, já falamos sobre estratégias de marketing, já falamos sobre posicionamento digital. E hoje estamos entregando esse conteúdo maravilhoso sobre precificação. Olha, o que a gente está fazendo aqui, eu vou confessar para você, não tem ninguém fazendo. A gente não está fazendo vídeo ensinando a fazer caneca, ensinando a fazer letreiro de ACM. A gente está ensinando aqui o básico, o que vai realmente diferenciar o teu negócio. É a base para você subir as colunas, bater a laje e construir o seu castelo. Tem gráfica aí que se diz parceira de revendedor, mas é uma gráfica que atende cliente final, o preço está lá escancarado para qualquer pessoa comprar. Tem gráfica que se diz que é sua parceira, mas está mais preocupada em produzir evento. Tem gráfica que diz que está contigo, mas está querendo mesmo é fazer relacionamento com o político. Aqui não, a Graficonauta é parceira do revendedor. E esse conteúdo que a gente está entregando, ninguém entrega para você. Então aproveita, assiste os vídeos, porque eles só ficam 7 dias no ar. Perde um tempinho, investe esse tempo nesse treinamento, nesse conteúdo. Eu tenho certeza que você só vai ganhar com isso. E se você curtiu esse vídeo e gostou do conteúdo que a gente está entregando para você, dá aquele joinha, compartilhe, joga para aquele amigo que também está precisando melhorar a estratégia dele de precificação, manda para o teu concorrente que fica cobrando barato pra caraca, para ele poder aprender a cobrar o preço correto e todo mundo sair ganhando. Continua acompanhando a gente, fica ligado nos próximos vídeos e vem ser feliz.